É uma alegria estar aqui com os irmãos, poder compartilhar da palavra do Senhor ainda mais, nos enche de prazer e de contentamento. Como é gostoso meditarmos na palavra do Senhor, extrairmos dela conhecimento para a vida, trazer alimento para as nossas almas. É aqui que a gente encontra força, confiança, esperança. É aqui que a gente se fortalece no Senhor. Como nós temos sido gratos a Deus, porque apesar das circunstâncias que estamos vivendo, a gente tem visto o seu amor, a sua misericórdia, a sua graça sobre nós, sobre as nossas vidas, e a gente tem experimentado esses verdadeiros milagres diários. É por causa da infinita misericórdia do Senhor e a sua palavra que sempre nos traz refrigério. Eu quero compartilhar um texto com os irmãos em Mateus capítulo 16. Nós estamos falando sobre o tema lições que a gente aprende em tempos de aflição. É um dos temas que a gente está abordando, e eu quero falar hoje com os irmãos a respeito de uma noite fatídica que os discípulos eles enfrentaram. Mateus capítulo 14, a partir do verso 22. E para que você vá se ambientando com a palavra, eu quero tomar como título desta palavra: mares calmos não fazem um bom marinheiro. Amém? Mares calmos não fazem bom marinheiro. Mateus capítulo 14, versículo 22 a seguir diz assim: Logo em seguida Jesus ordenou que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E despedida a multidão, ele subiu ao monte para orar à parte, e ao cair da noite ele estava ali sozinho. Entretanto, o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus a eles, andando por sobre o mar. Os discípulos, vendo-o caminhar por sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas observando o vento forte, teve medo e, começando a afundar, clamou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Entrando ambos no barco, o vento cessou. Amém? Até aqui. Irmãos, é interessante de como Jesus ele nos convida a passar por situações que a gente não gostaria de passar. Jesus, ele geralmente nos convida a enfrentar situações desesperadoras que por nós mesmos a gente jamais buscaria. Situações que a gente tenta fugir delas, mas que na verdade Jesus nos convida para elas. E é desesperador isso, porque quanto mais a gente foge da luta, da prova, daquele tempo de aflição, parece que o Senhor Jesus quer que a gente permaneça ali ainda um pouquinho mais. Eu ouvi um pastor dizendo um dia, eu não lembro quem, falando assim: não há prova maior do que a gente não possa suportar, aquele versículo bíblico. E aí o pastor: mas eu acho que ele me confundiu com Rambo, porque eu acho que eu acho que Deus me confundiu com Rambo, acho que ele acha que eu sou mais forte do que realmente sou. E na verdade a gente se sente assim: Senhor, essa prova é demais para mim, essa angústia está para além das minhas forças, e a gente enfrenta isso. A nossa vida é preenchida por uma infinidade de momentos, de ocasiões, de experiências que irão nos afetar de alguma maneira. A gente está sujeito a sofrer duros golpes, imprevistos na nossa vida, que chega a nos desnortear, a tirar o nosso equilíbrio. Às vezes a gente enfrenta mares revoltos, mares turbulentos, que podem significar diversas coisas na nossa vida. Pessoas difíceis que a gente tem que lidar no trabalho, pode ser um mar revolto que a gente enfrenta, uma crise num casamento, um imprevisto no trabalho,
né? Um processo seletivo negado, uma notícia de uma enfermidade incurável na família, ou até mesmo a morte de um ente querido, são notícias ou são experiências que desnorteiam o ser humano, que desnorteiam até o crente mais fiel no Senhor, né? São duros golpes que a gente enfrenta e que parece que jamais vão ter fim. Geralmente nessas ocasiões geram algumas dúvidas. Senhor, onde é que o Senhor está? Será que o Senhor realmente está comigo? Será que realmente o Senhor não me deixou aqui sozinho? Será que eu não estou sozinho, Senhor, no meio deste barco, no meio deste mar revolto? Por que que o Senhor não me ajuda? Será que o Senhor realmente me ama? Será que realmente eu sou um amado seu? E, irmãos, uma das duras constatações, uma das mais difíceis da gente digerir, é que no meio destas aflições, parece que a gente está sozinho, parece que o Senhor deixou a gente ali num cantinho abandonado. Ou outra constatação pior ainda, parece que foi Deus que agitou as águas e deixou você ali. Parece que foi Deus que agitou o mar para que você enfrente aquela aflição. E parece que Jesus não está nem um pouco importado de vir ao seu encontro trazer socorro. Foi o que aqueles discípulos experimentaram naquela noite. Jesus convida, Jesus impele, na verdade Jesus não convida, ele impeliu, ele insistiu, na verdade ele obrigou os discípulos a passar por aquela aflição. E Jesus sendo rei, Jesus sendo o Senhor e conhecedor de todas as coisas, ele sabia para o que ele estava chamando aqueles discípulos, o que eles iriam enfrentar naquela noite. E essa é uma constatação difícil que a gente faz na nossa caminhada. As águas são agitadas, e parece que quem agita as águas é o próprio Deus e nos deixa ali sozinhos. Senhor, mas como pode ser isso? Deus agita aquelas águas, foi Deus que trouxe a agitação, e parece que Jesus está querendo que eles passem por aquela experiência sozinhos. Jesus está no monte, Jesus está ali orando à parte, a Bíblia nos informa isso, enquanto os discípulos estão na tempestade. De vez em quando, irmãos, Deus nos obriga a passar por situações desesperadoras, que tiram o nosso equilíbrio, que tiram o controle da nossa mão, situações que a gente não escolhe passar, situações que a gente jamais buscaria passar pelas nossas próprias escolhas. E mesmo neste momento de maior desespero, de aflição, de angústia, a maior angústia nesse caso é a ausência da presença de Jesus. Parece que Jesus não está ali. Você já passou por situações assim? De ficar mesmo decepcionado com Deus? Eu li um livro uma vez que aquele título, primeiramente, ele me chocou. Decepcionados com Deus. Aí a gente tem que ler o livro, né, para entender o porquê decepcionados com Deus. Às vezes nós ficamos decepcionados com Deus. Às vezes, por não entender os caminhos pelos quais Ele está nos fazendo trilhar, a gente se decepciona e a gente pensa, o Senhor está contra mim, o Senhor investiu todo o peso da sua mão contra a minha vida. Tudo está perdido, tudo parece que está chegando ao fim da linha para nós. E a gente não vê o norte, a gente não vê direção e a gente não vê saída. Irmãos, mas quando tudo isso estiver acontecendo com você, quando tudo parece perdido e chegamos ao fim da linha, é o momento em que Jesus aparece por cima das águas, Ele vem caminhando de encontro ao seu favor e dizendo, eu tenho tudo debaixo dos meus pés, aquilo que aflige você, aquilo que está atropelando a sua vida emocional, física, familiar, está literalmente debaixo dos meus pés, porque eu tenho o controle destas águas revoltas. Aleluia! Não é confortante saber isso, que apesar das circunstâncias adversas que a gente enfrenta, a gente pode compreender que o Senhor está acima delas e no controle delas. Aleluia!
Como é bom saber que no tempo de pandemia estamos afligidos de um lado para outro, correndo desesperados. Senhor, e o que vai ser daqui para frente, o que vai ser agora? Essa pandemia veio e mudou tudo dentro da minha casa. Os planos, os projetos agora ficaram na prateleira. Eu não posso nem pensar nisso agora, porque a mudança foi completa. E agora, Senhor, o que é feito das suas promessas, o que é feito da sua palavra? Eu não vejo, Senhor, as coisas acontecendo como o Senhor prometeu. Ei, meu irmão, calma, descansa, aquieta o seu coração, porque aquele que governa as circunstâncias ainda está dizendo: eu estou no trono. Aleluia! Eu estou no trono, eu ainda tenho o comando nas mãos. Às vezes esses acontecimentos intimidadores ameaçam destruir a igreja, derrotar os filhos de Deus, verdadeiras tempestades, mares revoltos que vêm, e a gente teme pela própria vida, a gente começa a perder as esperanças. Mas aí aparece Jesus na quarta vigília da noite, o texto diz, ou seja, 48 minutos do segundo tempo da partida de futebol. Jesus chega e diz: olha, calma, porque agora é a hora da minha ação. Você não conseguiu resolver até agora, você já tentou de todas as maneiras, mas eu quero te dizer, eu cheguei para colocar fim nesta causa. Ei, meu irmão, não há prova que seja eterna, a prova ela tem um tempo de um início, mas ela também tem um tempo de fim, e este fim é a mão de Deus que chega e coloca um ponto final. Portanto, aquieta o coração, acalma sua alma, porque Deus está no controle de tudo. Chega Jesus no meio da madrugada, aos 48 segundos do segundo tempo, e diz: tende bom ânimo, acalmais, aquieteis, porque sou eu quem estou aqui. Tende bom ânimo, sou eu, não temais, eu estou com vocês. A voz suave de Jesus, a voz meiga e suave de Jesus, acalma o coração dos discípulos no meio daquela tempestade. Sabe por quê, irmão? Porque maior que seja o barulho à sua volta, a voz meiga e suave de Jesus sempre é mais intensamente mais sobre a sua vida. Não tem nada que seja mais intenso do que a voz meiga e suave de Jesus dizendo: não temas, porque eu estou contigo. Não temas, porque eu sou o teu Deus. E Jesus, antes de acalmar o mar, ele acalma os discípulos, ele acalma o coração dos discípulos, ele diz: olha, aquietai-vos, calma, porque isso que está afligindo vocês, olha, eu tenho controle disso, isso daí não é nada para mim. O Senhor Jesus, Ele está acalmando o nosso coração nesta noite. No meio desta aflição que a gente está vivendo, Ele acalma o nosso coração, Ele nos diz: olha, aquilo que está afligindo você, aquilo que está tirando o seu sono, aquilo que está tirando a paz dentro de casa, do lar, está literalmente debaixo do meu controle, das minhas mãos onipotentes. Mar agitado, irmãos, é coisa de Deus. Mar agitado é coisa de Deus. É para Deus manifestar a sua glória. Muitas vezes o mar agitado é o caminho pavimentado por Deus para chegar até nós. Às vezes Deus agita as águas justamente para nos aproximarmos mais dEle, para que tenhamos experiências ainda mais grandiosas ao seu lado. Então, mares agitados não é sinal de que estamos fora do plano, não é sinal de que estamos em pecado contra Deus, porque tem muita gente pregando esse falso evangelho aí, de que se ou você sofre, ou você padece por lutas e dificuldades, é porque você está em pecado. Pelo contrário, os homens de Deus, os que mais sofreram, foram aqueles mais íntimos do Senhor. Eu não encontro um homem de Deus na Bíblia que tenha feito algo relevante nesta vida, que não tenha passado pelo caminho do sofrimento, que não tenha trilhado pelo caminho da aflição, que não tenha enfrentado, em algum momento da sua história, um mar revolto, cova de leões, fornalha ardente, desertos, perseguições de morte. Tudo isso foi o caminho pavimentado por Deus, para Deus se revelar aos homens dos quais este mundo não era digno.
Amém? Será que você pode agradecer ao Senhor pelo mar revolto, porque este mar revolto é o caminho pavimentado para Deus chegar até você? É difícil, pastor, não dá não. Como é que eu vou agradecer pela prova? Irmão, louve no meio da prova, agradeça a Deus pela prova, porque a Bíblia diz, a palavra do Senhor diz que Deus prova aos filhos a quem Ele ama. Se você está sendo provado, é sinal de que a mão de Deus está te aprovando também. Vem, meu filho, eu quero te provar, porque eu te amo. Amém? Aleluia. Aquilo que está nos afligindo, irmãos, aquilo que tenta nos derrubar, as circunstâncias ao nosso redor, não é nada diante daquele que governa as circunstâncias, diante daquele que tem o controle das águas, o controle dos mares, o controle de todos os astros, os oceanos, toda a criação está debaixo do controle providencial de Deus, e você está debaixo deste controle divino. O que fez com que Pedro afundasse, irmãos, naquelas águas, não foi a agitação das águas, não foi a força do vento, foi o fato de Pedro tirar os olhos de Jesus. Porque o crente, ele não é movido pelas circunstâncias. O crente, ele não é movido pelas circunstâncias ao seu redor, pelo que acontece ao seu redor. O crente, ele é guiado, ele é direcionado pela mão de Deus. E olha o que diz o texto no versículo 29. Versículo 28. E disse Pedro: Senhor, se és tu mesmo, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, observando o vento forte, ele teve medo. Reparando na força do vento, das águas agitadas, Pedro, ele começou a afundar. E aqui que eu quero pensar um pouquinho com você. Pense comigo. Andar sobre as águas é natural ao homem? É. Mares revoltos, é natural alguém andar sobre mares revoltos? É natural, não é? E sobre águas calmas, é natural um homem andar por águas calmas, andar na superfície de águas calmas? É natural? Também não é. Então não foi a agitação das águas que fez com que Pedro afundasse. Pedro poderia afundar na água mais calma. Pedro poderia afundar andando sobre uma piscina, sem ventos. Então, o que fez Pedro afundar não foram as águas agitadas, não foram os mares revoltos. O problema está quando Pedro tira os olhos do foco, do alvo de Cristo e começa a olhar as circunstâncias ao seu redor. Quando a gente tira os olhos do alvo, quando a gente tira os olhos de Jesus e começa a olhar ao nosso redor, a nossa visão espiritual fica facilmente obscurecida pelas coisas da terra, por aquilo que a gente está experimentando momentaneamente, por as aflições que a gente está vivendo no presente. E a gente é facilmente influenciado por tudo isso. Fracassamos quando aquilo que é terreno começa a ter domínio sobre nós. Quando, ao invés de olhar para cima, para o autor e consumador da nossa fé, a gente começa a olhar para os lados, procurando socorro, procurando ajuda, porque as circunstâncias estão laica, mudando, de repente, tirando o nosso equilíbrio. Mas quando a gente começa a olhar para o alvo, quando a gente começa a olhar para cima, a gente começa a compreender que as circunstâncias não governam a nossa vida, porque aquele que tem o controle nas mãos, ele tem o controle sobre tudo o que está ao seu redor, o seu trabalho, a sua família, o seu sonho, os seus projetos, tudo está dentro do plano, do propósito eterno de Deus, e nada pode frustrar aquilo que Deus começou a realizar na sua vida. As circunstâncias não podem mudar aquilo que Deus já escreveu para a sua história. Os mares revoltos não podem te tirar do lugar para o qual Deus quer te colocar.
As circunstâncias jamais terão o poder de afundar a vida daquele que é governado, guiado e direcionado pelas mãos do Altíssimo. Aleluia! Será que você pode glorificar ao Senhor por isso? Porque a circunstância que você está vivendo hoje não é páreo para a mão de Deus. Não é páreo para a mão de Deus. Aquilo que você está enfrentando momentaneamente é apenas um caminho que foi pavimentado pelo próprio Deus. Às vezes essa aflição foi o próprio Deus quem te colocou. Às vezes esse amigo que te aflige no trabalho é obra da mão de Deus. Às vezes o desemprego que você enfrenta hoje é obra da mão de Deus. Não é a ação de Satanás, não é flecha de Satanás. Ei, irmão, comece a entender que a vida do crente não é dirigida pelo que o Satanás quer. A vida do crente, ela é direcionada, guiada por aquilo que Deus coloca no nosso caminho. Tudo aquilo que a gente enfrenta está debaixo do controle providencial do nosso Altíssimo Deus. E eu quero falar rapidamente de 3 lições que a gente aprende nesse texto. Eu estou começando agora as lições, mas já está mais para lá da metade do caminho aí do sermão, viu? Não se assuste. Lições pequenas que a gente tira a respeito dessa história, dessa noite fatídica desses discípulos enfrentando esse mar revolto. A primeira lição que a gente aprende é com Pedro, e como nós somos parecidos com ele. Irmão, a lição que a gente tira neste texto é que a gente é um retrato fiel daquilo que é Pedro. É ou não é? A gente é exatamente aquilo que Pedro se revela ali naquela noite. Como nós nos parecemos com Pedro no meio das adversidades? Esse texto, ele exemplifica a inconstância da nossa fé. Em alguns momentos, a gente se agiganta diante dos problemas, com aquele ar invencível de fé e de confiança no Senhor, dizendo, eu vou passar por meio dessas águas, eu vou andar em cima das águas, e eu vou triunfar, e eu vou chegar até o alvo. E a gente vai, e a gente começa, gigante na fé, caminhando sobre as águas, e a gente caminha, e a gente consegue andar um bom pedaço. Mas aí a gente começa a olhar para o lado, a olhar para o outro, as circunstâncias começam a ser alteradas ao nosso redor, a gente vai começando a perder o equilíbrio, e aquela fé inabalável, ela começa a se esvair de nós, ela começa a se retirar de nós, e a gente começa então a perder as esperanças. Os ventos se levantam, as ondas se levantam, bate mais forte, e a gente é tentado a mudar de direção, e a gente perde aquela confiança inabalável no Senhor, dando lugar à dúvida. Como a gente é o retrato fiel de Pedro. Num momento a gente demonstra uma fé inabalável, em outro a gente revela uma incredulidade de que a gente pode chegar até onde a gente queria chegar. Irmãos, Pedro é um personagem real, é aquilo que eu e você somos hoje. Pedro é um retrato daquilo que eu e você é. Nós carregamos dentro de nós essa mescla, né, de força, de coragem, de vigor, de ousadia, com covardia, com medo, com desesperança. Se você não é o super-herói que você gostaria de ser, bem-vindo ao mundo real, ao mundo dos homens cheios de fraquezas, cheios de imperfeições, em que muitas vezes nós somos dominados pelo medo, homens fracos que somos, mas a Bíblia diz, o meu poder se aperfeiçoa também nas fraquezas. Quando a gente pensa que está fraco, então a gente é forte. Quando a gente pensa, Senhor, eu estou tão fraquinho, Senhor, eu não estou aguentando mais, sabe o que a gente começa a fazer? Tem misericórdia, Senhor, e começa a clamar ao Senhor, Ele vem ao encontro dos seus filhos. Sabe por que isso? É porque a gente reconhece a grandeza de Deus, é porque a gente sabe em quem nós temos crido, e sabemos que Ele é poderoso para fazer abundantemente mais do que pedimos ou pensamos. A segunda lição que nós aprendemos no meio da tribulação, no meio do mar revolto, é que Jesus nos obriga a atravessar as dificuldades e fazem dela oportunidades para o nosso crescimento.
Às vezes o mar revolto é oportunidade de crescimento. Às vezes o deserto, irmãos, não significa abandono, significa propósito. Deserto não significa abandono. Ah, Deus me abandonou no deserto, Deus me deixou aqui. Deserto para o crente significa propósito. Tempo de receber maná do céu. Tempo de beber água na fonte, na rocha. Tempo de experimentar a brisa suave do Consolador Espírito Santo, a nuvem que vem trazer refrigério. Deserto é tempo da gente ser aquecido pela mão de Deus que vem trazer sobre nós aquela nuvem de fogo para aquecer o nosso coração quando a gente está mais desesperado. Portanto, nós não podemos deixar de entender que mares turbulentos são oportunidades para o nosso crescimento. Mares calmos não fazem bons marinheiros. São nos mares revoltos que os homens de Deus são forjados. São nos mares revoltos que Deus ele prepara os seus heróis para executar a sua tarefa, para fazer a sua obra. Irmãos, nós precisamos de reconhecer os ventos contrários na nossa vida como favor de Deus. Os ventos contrários na nossa vida são também favor de Deus. Nós precisamos de agradecer ao Pai e pedir ao Pai, pedir a Deus força e sabedoria para poder enfrentá-los. Sem os ventos contrários, nós não teríamos condições de experimentar os grandes milagres da parte do Senhor. Davi, antes de ser colocado no trono, ele teve que enfrentar a fúria de um Saul. Mares revoltos, caminhos turbulentos. E foi a loucura de Saul que fez com que Davi tivesse êxito na sua caminhada, porque ele teve um parâmetro ao qual ele não deveria seguir quando estivesse no trono. Aquilo tudo era preparação de Deus. A tempestade não vem para nos destruir, mas a tempestade vem para nos fortalecer. A luta não vem para nos abater, mas a luta vem para nos fortificar. Certa vez um homem recebeu da parte do Senhor uma tarefa. Tinha uma pedra gigante no fundo do seu quintal, e ele recebeu uma ordem de Deus de empurrar aquela pedra todos os dias. Todos os dias você tem a tarefa de empurrar esta pedra. E ele chegava até aquela pedra todos os dias, e ele foi obediente à ordem, e todos os dias ele colocava a maior das suas forças para empurrar aquela pedra. E ele fez isso dias após dias, semanas, anos após anos. Até que um dos seus amigos começaram a observar aquela cena diferente e começou a indagá-lo. Mas por que você está empurrando essa pedra? É porque eu recebi uma ordem de Deus. Mas você não tem condições de empurrar essa pedra. Ela é grande demais, você não tem força suficiente para tirar esta pedra do lugar. E aquele homem então foi ouvindo aquelas falas daqueles amigos, e ele começou então a questionar e começou a falar com Deus: Senhor, eu vou parar de fazer isso porque eu não tenho condições de mover esta pedra do lugar. Foi quando o Senhor então lhe respondeu: eu lhe pedi que você movesse a pedra do lugar? Não, o Senhor só pediu que eu a empurrasse. Pois é, eu não pedi que você a transportasse do lugar onde ela está. Agora, olhe para os seus braços, eles estão mais fortes? Sim, realmente, Senhor, eles estão mais fortes. Olhe para as suas pernas, elas estão mais fortalecidas? Sim, porque no ato de você empurrar a pedra, eu estava fortalecendo os seus músculos, para que você se tornasse forte como se vê hoje. Irmãos, às vezes as provações são justamente para fortalecer os nossos músculos espirituais. Não é para a gente vencer uma batalha maior do que nós. Às vezes Deus não quer que a gente empurre uma pedra ou mate um gigante. A gente não tem força para fazer isso. O que Deus pede às vezes é apenas a obediência, fazer o que Ele manda. Quem vai vencer por você é Ele.
Quem vai fazer a obra por você é Ele. Descansa, aquieta o seu coração, porque no meio da aflição, do desespero e da angústia, é o Senhor quem vai trabalhar em seu favor, é o Senhor quem vai fazer com que a vitória seja alcançada pela mão soberana dEle. Você é fraco demais, mas Ele é forte. Você é pequeno, mas Ele é grande. Você é impotente, mas Ele é onipotente para fazer aquilo que você não pode, aquilo que você não tem capacidade, mas Ele pode fazer por você. E em terceiro e último lugar, Jesus faz da tempestade o caminho para chegar até nós. Às vezes a tempestade ela é o caminho que Deus, escolhe para chegar até nós. É o caminho pavimentado por Deus para vir até as nossas vidas. Às vezes a gente tem a sensação de que os nossos esforços são inúteis, que a gente está remando contra a maré, nos esforçamos, choramos, clamamos, jejuamos, mas o perigo não afasta, os problemas se tornam maiores do que as nossas forças e a gente chega ao fim da linha, ao fim da história, pensando que é o fim da história. E o Senhor não vem quando a gente mais deseja, o Senhor não aparece quando a gente clama. Mas quando a gente menos espera, nas águas revoltas, o Senhor começa a caminhar para vir de encontro às nossas vidas. O profeta Naum, ele diz que o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. Quantas pessoas que você conhece que encontraram Jesus nas noites escuras da alma? Quantas, talvez você teve um encontro com Jesus depois de uma enfermidade, depois de uma morte, depois de uma tristeza, onde as suas forças se esgotaram, onde você já não tinha mais perspectiva de vida, e você então no fim da linha começa a ter um encontro real e verdadeiro com Jesus Cristo. Ei, irmão, talvez você esteja lidando com um problema que está afligindo você, que está desafiando você há anos, talvez as suas forças já se esgotaram, quem sabe o seu coração já perdeu toda a esperança de salvação, talvez os seus planos já estão entrando em falência, mas eu quero te dizer nesta hora, o Senhor Ele tem todo o poder nos céus e na terra, para controlar aquilo que aflige você, para determinar aquilo que Ele quer para a sua vida. Ei, o Senhor Ele tem todo o controle nas suas mãos, aquilo que aflige, aquilo que te perturba, aquilo que está tirando o seu sono, está literalmente debaixo dos pés do controle de Jesus, está debaixo do controle providencial do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Jesus sempre chega ao nosso encontro para nos levar ao nosso destino. Aquilo que Ele determinou para a sua vida não vai ficar no meio do caminho. Não vai se morrer no meio das circunstâncias adversas. Aquilo que Deus escreveu para a sua história não vai se perder no meio das águas agitadas. Os discípulos, o destino dos discípulos não era o fundo daquele mar, daquelas águas. O destino dos discípulos foi o próprio Jesus quem deu. Cheguem do outro lado. Se Ele falou que você vai chegar do outro lado, você não vai ficar no meio do caminho. Se o Senhor deu uma palavra de promessa para a sua família, esta promessa não vai se perder no meio do caminho. Se o Senhor te prometeu na sua vida financeira, na sua vida profissional, algo que você espera e que sonha, e se você já entregou isso diante do Senhor, isso não vai se perder no meio do caminho, porque fiel é quem fez a promessa, e quando tudo parecer perdido, quando tudo parecer que está indo por água abaixo, pode entender, pode ter fé suficiente para crer. Ele vai vir sobre as águas, caminhando e dizendo, olha, agora está nas minhas mãos, agora está nas minhas mãos, nada pode se opor ao plano de Deus, aquilo que Deus determinou para a vida dos seus filhos. Amém, irmãos? Que o Senhor Jesus nos console com esta palavra, que o Senhor Jesus use esta palavra de Pedro, da agitação das águas, para consolar o seu coração. Eu tenho plena convicção
de que o Senhor, Ele falou aos nossos corações aqui, nesta noite. Eu tenho certeza de que o Espírito Santo de Deus, ele, ao colocar esta palavra no meu coração durante esta semana, Ele estava querendo falar com alguém ou com várias pessoas aqui, eu tenho certeza disso. Que você tome esta palavra de fé em nome de Jesus, porque você não vai morrer no meio do caminho, você vai chegar até o destino final, porque quem controla as circunstâncias está também no controle da sua vida. Espírito Santo de Deus, eu quero te agradecer pela tua palavra. Obrigado, Deus, por nos fazer compreender que no meio da tormenta, no meio da aflição, o Senhor tem os seus planos traçados para nós. E nada pode se perder no meio do caminho quando Deus determinou que chegaremos do outro lado. Ainda que tudo conspire contra nós, ainda que as adversidades, as aflições, Senhor, estejam cada vez mais presentes dentro da nossa casa, da nossa família, no emprego, Senhor, na vida profissional. Mas eu quero, Senhor, no nome de Jesus, pela fé agora, Senhor, entender com os teus filhos que o Senhor está no controle da situação e que nós podemos descansar, aquietar o nosso coração, Senhor, sabendo que o Senhor tem cuidado de nós e nada vai se perder no meio do caminho. Ajude-nos, Senhor, a compreender que um bom marinheiro se faz em águas revoltas. Nos ajude a te louvar no meio da aflição, Pai. É o que nós te pedimos, para que possamos, Senhor, enriquecer a nossa fé, amadurecer a nossa fé no meio das águas revoltas. Nós te louvamos por toda e qualquer provação, porque sabemos que o Senhor nos prova porque ama. Muito obrigado, Senhor. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Quantos podem voltar para casa convictos de que o Senhor vai fazer aquilo que prometeu? Amém? Então descansa no Senhor, acalma o seu coração, porque Deus sabe o que está fazendo com a sua vida. Deus sabe exatamente por onde está levando você. Amém? Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos, agora e sempre, todos digam amém. Deus abençoe os irmãos, em nome do Senhor Jesus. Tenham uma boa semana, uma semana de vitória na presença do nosso Deus.